Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Agro e Prosa. Eu sou a Vitória, esse é o Felipe, e no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre o cenário atual da economia da bovina de corte. Estamos aqui hoje com o professor Helder Luiz, que vai nos falar um pouco sobre como está esse cenário, a parte econômica, os desafios e como que você pode contribuir hoje com a gente, professor. Obrigado, Vitória, Felipe, pelo convite aí para tratar da talvez a atividade do meio rural mais importante, né, que a gente tem no Maranhão, pela distribuição, né, do rebanho maranhense, tá? Então vamos ver o que vocês querem saber. Vamos conversando, vendo o cenário, como é que se encontra, né, no estado do Maranhão. A gente sabe como é que funciona basicamente nosso estado aqui em relação à bovinocultura. A gente queria saber qual é a sua visão em relação às tecnologias que são aplicadas, como é que anda o cenário, como é que está sendo avaliada a bovinocultura no estado do Maranhão. Tá, essa questão de como está, né, depende muito do processo de evolução, né, da evolução que ela sofreu ao longo do tempo, né. Então, assim, o que ocorre no estado do Maranhão é basicamente um reflexo do que aconteceu no Brasil, né. Então, os animais, os bovinos, eles foram introduzidos aí no período colonial. Então a gente tem uma introdução aí em 1534, ou tem 1535 aí naquilo que era chamado de capitania hereditária, né? Sim. Então a primeira introdução vai ser na capitania de São Vicente, a segunda na capitania de Pernambuco, e 15 anos depois, em 1550, aí tem uma terceira introdução que é em Salvador, quando já havia o governo geral, né? Então, rapidamente, né, os bovinos trazidos de origem europeia, eles foram se reproduzindo, né, e foram ganhando espaço, foram ocupando espaço no território nacional, tá? Daí, o que vai acontecer? Quando o bovino ele é introduzido, né, é introduzida a cana-de-açúcar, e aí começa a ter um problema, porque o bovino não havia cerca, então ele invadia os canaviais, então isso gerava uma série de problemas, né? De forma que foi necessário uma lei real, né, para determinar os limites de criação dos bovinos. Então eles foram colocados aí a mais ou menos 60 quilômetros do litoral, que correspondia justamente à faixa do Nordeste, onde a lavoura da cana ela se estabeleceu, e aí automaticamente, né, se estabelece o segundo ciclo econômico depois da exploração do pau-brasil, né, que foi o ciclo do açúcar, né? Então isso tem uma importância muito grande para a produção de bovinos, porque ela foi jogada para o sertão nordestino e rapidamente ela se prolifera, né? Então a ocupação do sertão nordestino, né, vai acontecer principalmente pela atividade da bovinocultura. E aí, né, essa ocupação que vai fazer com que os animais eles cheguem aí ao interior maranhense, principalmente ao sul do Maranhão, né? Então, a colonização maranhense, principalmente o sul, ela vai acontecer por iniciativa, né, de criadores de gado, tá? Que vão estabelecer essas fazendas, através do rio Parnaíba, e estabelece essas fazendas e vão ocupar basicamente a região do Cerrado, né? Ou o leste maranhense, tá? Então, esse tipo de padrão a gente vai ter basicamente em todo o Brasil, tá? Então, na sequência, a descoberta do ouro, acompanhando a descoberta do ouro em Minas Gerais, vão se estabelecer as fazendas de gado na região de Minas Gerais, depois no Goiás, então a ocupação do centro-oeste, né? Atrás do ouro vai o gado, né? Então, basicamente, é um padrão que se repete, né? Uma atividade extrativista e, na sequência, se estabelece as fazendas de criação de gado, né? Então, isso tem uma importância muito grande, porque se reflete até hoje na forma como nós criamos, né? Então, as fazendas, elas refletem, de uma certa forma, essa forma de produção que basicamente consistia em quê? O camarada ele ganhava uma quantidade de terra muito grande, ele estabelecia um curral, uma casa e um determinado número de animais que se reproduzia aproveitando aí os recursos naturais, né? Então a gente tem aí no Nordeste brasileiro a primeira região pecuária do Brasil, né? Depois isso avança
para o Sudeste, a região de Minas Gerais, o interior do Goiás e do Mato Grosso, e não foi diferente também com o sul do Brasil, né? Com um agravante, que o sul do Brasil era um vazio econômico muito grande, porque não existia atividades como a cana-de-açúcar, né? Que permitiu a proliferação de cidades e que exigia abastecimento, né? Então, o objetivo aí dessa pecuária, né, entre outras coisas, era abastecer as cidades litorâneas, mas havia um produto secundário que era o couro, tá? Então o couro era basicamente o produto de exportação. Então no sul do Brasil, quando acontece aí a incorporação dos estados do sul pelo governo português, o que vai acontecer é que a ocupação da terra acontece da mesma maneira que acontece nas outras regiões, né? São doadas as chamadas sesmarias e se estabelece a criação de gado, né? Num modelo de produção muito parecido, né, com o que era feito no Nordeste do Brasil, que aí é uma pecuária de baixa produtividade, né? Em que basicamente o criador ele colhia o que o ambiente natural oferecia, né? Um pouco diferente era a fazenda mineira, né? Então a fazenda mineira ela vai surgir no período colonial aí com um modelo assim um pouco distinto, né? Mas aí voltando para a questão do Maranhão, e a gente não pode separar isso do Brasil, né? Isso vai acontecer durante aí os primeiros 300 anos, 400 anos da nossa pecuária, né? Um modelo que basicamente ocupava a terra, tá? Então aí muito do que se estabeleceu em termos de fronteira brasileira foi pela bovinocultura, então vinha uma atividade extrativista e na sequência se estabeleciam as fazendas de gado. É o que acontece hoje, por exemplo, com a região amazônica, né? Então se fala das queimadas, se fala de desmatamento, então basicamente há a exploração de algum produto extrativista e na sequência as fazendas de gado, né? Então esse foi o padrão, né, que foi utilizado, né? Até que a gente chega no século XX, né? Então no século XX, né, acontece uma situação interessante que a gente já continua numa questão de ciclos econômicos. Então já no ciclo do café, o café passa por uma crise e essa crise, né, de uma certa forma ajuda numa diversificação econômica do Brasil, tá? Essa diversificação econômica do Brasil, ela faz com que haja também uma maior complexidade, tá certo? E aí começa a se ouvir falar de uma coisa chamada inflação, né? Então, nos anos 30, nos anos 40 e principalmente nos anos 60, né? Aí a gente tem aí esses saltos inflacionários, tá? E isso vai fazer uso da bovinocultura, né? Então a atividade ela continua a se desenvolver, tá? E aí ela passa a ter um caráter, né, de basicamente ocupar a terra, né? Porque a terra ela passa a ser uma forma que as pessoas têm de proteger o dinheiro. Então, numa situação em que a inflação ela corroía o dinheiro, a terra ela é um recurso importante no sentido de proteger, né? Então, a pecuária ela tinha esse caráter pela própria facilidade do animal se deslocar. Então, quando se estabelecia, se ocupava uma área, né? Então, antes de haver transporte, né, a facilidade de transporte, o animal ele chegava por si só, né, com a ajuda aí dos vaqueiros. Aí isso era determinada a área da propriedade? Como é que é? Não, isso aí vem a questão das ocupações, né, que se questiona muito, né. Então, muito a pecuária serviu para isso, né, e isso provocou muito prejuízo para a pecuária, né, tanto no sentido de que o objetivo não era a produção, né, o objetivo era a ocupação da terra e garantir, né, a proteção do dinheiro frente a uma condição inflacionária, né? Então esse procedimento, por exemplo, a partir desse momento, que isso vai acontecer principalmente a partir dos anos 40, é que é ocupado o oeste maranhense, né? Então você pega o Maranhão, a região oeste ela vai ser ocupada em função
né, desse tipo de ocupação, tá? Obviamente que tinha aquele caráter inicial de ocupar o território, de espaço, as migrações do Nordeste, da população do Nordeste fugindo da seca, mas por outro lado também tinha essa questão especulativa, né, em função de um processo inflacionário, né? Então isso vai acontecer em larga medida. E aí o que acontece, né? A gente vê às vezes modelos de baixa tecnologia porque eles são herdados do período colonial, mas, né, agravado pela questão de que o objetivo em muitas situações não era a produção em si, mas era garantir a posse da terra e garantir consequentemente aí o valor do dinheiro, né, no investimento que é finito. Então é o único fator de produção que tem essa possibilidade, né, de você pegar e garantir a posse dele, porque ele tem um valor intrínseco, ele tem né, por si só ele tem uma... Então isso vai acontecer até mais ou menos nos anos 90, né? Então nos anos 90 acontece uma mudança muito importante, né? Que foi o Plano Real. Então o Plano Real, ele determinou aí basicamente, né, uma desaceleração muito forte da inflação, tá? Então a questão aí da especulação, principalmente em cima da terra, ela diminui, né? Ela não acaba, mas ela diminui, e aí se passa, né, com uma estabilidade econômica, a ter a possibilidade de um planejamento, de a ideia do investimento, a ideia de investir em tecnologia para ter produtividade, e é nesse momento em que a pecuária ela muda, né, a fisionomia, pelo menos no Brasil é isso que vai acontecer. E, né, a reboque, isso vai também acontecendo em muitas regiões maranhenses, né? Então a gente tem aí uma situação em que o Brasil, né, que tem esses modelos extrativistas que convivem com os modelos de produção mais tecnificados, né? Isso decorre dessa própria evolução, desse próprio cenário que a gente coloca aí para vocês, né? Essa combinação de um modelo que vem da tradição, né? Então você chega no interior maranhense, tá? Como é que foi feito? Não, meu pai já fazia assim, meu avô já fazia assim. Então isso tem uma raiz muito profunda, né? E isso de uma certa forma é um problema, porque é um processo de mudança muito lento, mas enraizado. De outro lado, você tem aquele criador que ele investe em tecnologia, ele tem uma visão, ele vê a possibilidade, né, de gerar lucro, né, de ter lucro em cima de uma atividade que já tem uma quantidade muito grande de tecnologias que pode, né, garantir uma resposta economicamente diferente do que aquela que era do passado, que era basicamente a especulação, né? Uhum. Tá certo? Professor, quando a gente fala assim de tecnologia, né, vem na cabeça o que está na moda hoje, que é o melhoramento genético e as biotecnologias reprodutivas, né? Qual que o senhor pensa para o cenário assim futuro e atual que a gente está vivendo, pensando nessas tecnologias e como que vai ser daqui para frente? Na verdade, essas tecnologias da reprodução, né, elas vão ter um impacto muito grande, né, no melhoramento, tá? Então, a gente não pode imaginar, por exemplo, o uso de uma transferência de embrião ou qualquer coisa como sexagem ou até mesmo clonagem, se a gente não tem um programa de melhoramento assim consistente, né? Porque elas existem para isso, tá? Porque qual é a dificuldade do bovino como animal em termos de melhoramento, né? É que é um animal que ele demora muito tempo a produzir uma cria, ele tem aí a produção de uma única cria por ano, e aí uma matriz, por exemplo, numa vida produtiva, ela deixa 8, 10 crias, se as coisas forem ocorrerem a contento, né? Então é um animal que, do ponto de vista do melhoramento, se a gente compara com uma galinha, né? Então a galinha com 6 meses está botando um ovo, ela vai botar um ovo por dia, então você tem uma herança muito grande, né? Então o trabalho de melhoramento ele é feito assim, em cima de números, né? Então, por exemplo, a transferência de embrião, ela permitiu que a responsabilidade do melhoramento, que era uma responsabilidade exclusiva do reprodutor, do macho, né? Ele passasse a ser também da fêmea, porque durante a vida produtiva dela, ela tem a possibilidade de deixar mais de uma dezena de filhos, tá? Então, passou a ter uma responsabilidade maior. Do outro lado, o reprodutor, que sempre foi, né, o grande responsável pelo melhoramento, né, ele
ele, através, por exemplo, da inseminação artificial, você tem a possibilidade de comprar um sêmen de qualidade e melhorar o seu rebanho, né? Com uma garantia, porque o melhoramento ele trabalha com isso, com probabilidade, né? Com a possibilidade de ser ou de não ser. Então ele trabalha justamente no sentido, como eu sempre falo, de viciar o jogo. Então ele quer que dê certo, ele quer que um conjunto de características seja transmitidas para gerações futuras e não que as coisas aconteçam ao acaso, né? Mas o melhoramento é só uma parte disso, né? Então, porque normalmente é o que se fala logo e primeiro, né? Mas a gente tem muitos outros problemas que precisam ser resolvidos, né? E que para isso tem alternativa, tem soluções. Então, um dos problemas que a gente teve e vai ter sempre, né, é a questão da seca, né? Então o período seco é uma realidade, tá? E isso não é uma realidade maranhense ou do Brasil, é uma realidade do mundo todo. Então todas as regiões do mundo elas passam por algum momento de escassez. E no nosso caso, né, eu costumo dizer que ela até é muito branda, né? Então ela é até muito branda porque ela permitiu inclusive esses modelos de produção que o camarada ele sabe que a seca vai acontecer e a seca acontece e ele passa a seca e ele não fez nada, né? Então esse é o grande problema que compromete aí todo ano, né, a produção, tá? É a falta de planejamento no sentido de garantir a alimentação para os animais para uma condição climática que a gente sabe que vai acontecer, né? Então a solução desse problema, né, existem aí muitas alternativas, né? E aí, né, normalmente a mais fácil ou a mais próxima, né, é através do manejo das pastagens, que é o outro problema. Então as pastagens elas são muito mal manejadas em geral, tanto no período da seca quanto no período chuvoso, tá? E aí a gente não tem uma proposta, né, para fazer um manejo. Bom, nós vamos fazer um manejo único para todo ano, tá? Então a gente tem alternativas para o período da seca, assim como a gente tem um manejo específico para o período das águas. Então essa questão da alimentação, né, é o problema mais importante, né, que a gente tem no sentido de garantir aí efetivamente, né, a produção, a produtividade, até porque os nossos modelos eles são predominantemente extensivos, tá? Então a produção brasileira ela é uma produção extensiva, e é uma coisa que a gente sempre fala de extensiva, diz, é de baixa produtividade. Não, o que é de baixa produtividade é o modelo tradicional, tá? Porque hoje a pecuária extensiva desenvolvida em pastagem, a gente tem uma série de tecnologias, né, que envolve o manejo da pastagem, esquenteamento, né? A parte de rotação, a introdução de espécies, né? Todo ano tem lançamento de novas variedades, elas não resolvem, porque elas vão ter o mesmo comportamento de todas as plantas. Então a planta no período seco ela não cresce, porque, ou pelo menos aquilo que a gente deseja que ela cresça, ela não cresce, que é a parte aérea, porque tem a limitação da água, né? E isso restringe aí a produção. Por quê? Porque se a gente tem um consumo, uma necessidade de alimento durante o ano uniforme e a produção varia, aí como é que faz, né? Então aí tem a possibilidade de formação de reservas, né? Se fala de silagem, fenação, mas a gente tem outras alternativas, por exemplo, como a vedação de pastagem, que é o diferimento. Então o diferimento é uma prática simples, né, que adequadamente conduzida, né, ela permite que os animais eles ultrapassem aí o período seco com uma condição corporal boa, né, dê uma boa resposta reprodutiva, né, chegue à idade de abate mais precocemente. Então a gente tem, quando se trata da alimentação, a gente tem uma série de alternativas que são baseadas principalmente no manejo da pastagem, porque a gente não pode esquecer que a nossa pecuária é uma pecuária principalmente desenvolvida em pastagem, por isso é que ela é caracterizada como extensiva, né? E que isso não desmerece de maneira nenhuma, pelo contrário, né? Então o Brasil hoje é o maior exportador de carne do mundo, né? Então, de onde é que vem essa carne? Vem principalmente dos confinamentos? Não, né? Ela vem em grande parte dos modelos de produção extensivos, obviamente com tecnologia, tá? Então existe aí tecnologia de suplementação, a possibilidade de você corrigir determinadas deficiências, né? Como já se faz com a mineralização, né? Então a mineralização já é uma prática aí
universalmente aceita, todo criador conhece, ele pode até cometer muitos erros na hora de fazer a prática da mineralização, mas ele reconhece a importância, né? Mas a gente tem, por exemplo, a possibilidade da suplementação na seca, né? Que com pouca quantidade de concentrados a gente consegue uma resposta superior de um animal que é mantido numa pastagem com qualidade aí ruim, que normalmente é o que a gente vai encontrar durante o período da seca, né? Então, nesse cenário da produção, né? O que é mais importante é a alimentação. A gente puxa sempre o melhoramento genético, né? Mas, na verdade, o mais importante é a alimentação. Porque a alimentação, ela vai garantir, por exemplo, o primeiro ponto e o ponto mais básico da produção, que é a reprodução do animal. Sim. O animal que ele tem uma condição corporal ruim, né? Quando ele chega no momento em que ele precisa se reproduzir, mas ele não tem condição física para isso, ele automaticamente suspende a atividade reprodutiva em prol da sobrevivência. Sim, né? Ele vai então botar ele pra competir. Ele não vai. A taxa cai tudo. Ele precisa garantir a sobrevivência. Então essa que é a questão assim, fundamental, né? Então, quando a gente fala, o que é o animal doméstico? O animal doméstico é aquele que se reproduz indefinidamente em cativeiro. Então, a gente já sabe que a reprodução é o ponto mais importante, tanto para a produção de carne, que a gente está tratando aqui, porque representa lá o número de bezerros que vão nascer, né? E, consequentemente, o número de bois que vão para o abate, quanto para a produção leiteira, porque o parto desencadeia a lactação. Então, uma fêmea jovem que custa a ciclar, ou que quando cicla ela não consegue, ou uma vaca que de um ano para o outro ela não produz o bezerro todo ano, então esse animal ele enfrenta um problema, e normalmente esse problema é um problema alimentar, tá? Porque, por exemplo, a genética ela vai interferir muito pouco nesse aspecto, né? Então isso é uma questão do ambiente. Quando a gente fala do ambiente, a gente está falando da alimentação, a gente está falando do aspecto sanitário, né? Que também é muito importante, né? Do manejo que é aplicado, até o próprio manejo reprodutivo, né? Que é aplicado dentro da fazenda. Então, essas coisas, né? Elas são todas entrelaçadas, elas são todas interligadas, né? Então a gente não pode imaginar que o melhoramento, por exemplo, vai resolver os problemas que a gente tem com relação à questão produtiva do rebanho, né? Então é importante que a gente tenha essa noção dessa integração do modelo de produção. Pegando um gancho nessa sua fala, assim, eu fico avaliando o cenário, pelo menos que a gente vivencia, né? Em que momento foi que os produtores conseguiram comprar essa ideia de que só o melhoramento? Porque tem muito produtor que ele quer o melhoramento genético, mas não consegue oferecer a alimentação. Sim. É basicamente isso que você está falando, porque assim, muitos deles procuram inseminação artificial, mas se frustram quando o veterinário chega para avaliar a propriedade e ele não tem condição. Não tem condição. Porque a verdade aí vem essa questão que eu estou falando, que é tudo muito entrelaçado, né? Então, por exemplo, a inseminação artificial em si, que não é uma tecnologia que do outro mundo, já é dominada há muito tempo. A vaca é um animal de grande porte, então é diferente de outras espécies, por exemplo, como o caprino, né? Suíno, né? Que o negócio teve que ter mais conhecimento para poder aplicar, mas a vaca é um animal que não tem mistério, mas não é uma tecnologia para qualquer fazenda, né? Então não adianta você adotar a inseminação artificial, né? Se você tem falhas reprodutivas que são decorrentes da alimentação, você vai fazer um investimento, né? Com treinamento de mão de obra, com o sêmen, com os equipamentos que são necessários, como a instalação, porque ninguém faz inseminação no campo, né? Exato. Então precisa ter um tronco de contenção, principalmente se tratando de animal de corte, uma vaca Nelore, que é um animal de temperamento muito nervoso. Então existe uma série de pré-requisitos, né, para que se adote a inseminação artificial, né? E aí, né, muitas fazendas elas não têm não cumprem esses pré-requisitos, tá? E seria um investimento, é preferível continuar com a monta natural, né? Do que investir e gastar dinheiro. Investir e gastar dinheiro. Aí a monta natural é uma outra questão, né? Então a monta natural você tem que ter um reprodutor de qualidade, tá?
Então, de onde é que vem esse reprodutor de qualidade? É de um tipo de fazenda muito específico, que é a fazenda de seleção, tá? Então, as fazendas de seleção são aquelas que trabalham com melhoramento genético, são aquelas que têm um conhecimento, né, do animal que ela está produzindo, da ancestralidade desse animal, que faz o acompanhamento genealógico, tá? E aí, muitos criadores, né, é uma realidade do interior maranhense, chega na beira de qualquer curral e diz, eu gostei daquele animal, né? Bom, isso aí é seleção, né? É seleção, porque seleção é escolha, mas é uma seleção baseada em nenhum critério técnico, né? Então é importante, né, que se faça uma avaliação do animal, que é aquilo que a gente chama de seleção pela performance, né, que é o desempenho do animal, mas só o desempenho do animal não vale. É preciso que a gente tenha um acompanhamento da ancestralidade dele. Então se pega o quê? O registro genealógico. Quem é que dá registro genealógico? É a Associação de Criadores. Então são as fazendas de seleção que tem esse tipo de recurso, né? Então ela vai te fornecer uma genealogia que vai te dar uma certa certeza de que aquela performance que você está vendo, ela não é fruto do acaso, mas ela é fruto de um trabalho que foi direcionado para aquele animal apresentasse aquela característica. E aí, né, você tem uma grande probabilidade daquele animal ser um transmissor daquelas características que ele apresenta e que ele herdou, tá? Então, essa é a questão. E aí, qual é o problema, né? É que existe, né, um déficit muito grande na oferta de reprodutores, tá? Então, se todas as fazendas do Maranhão resolverem, né, investir na aquisição de reprodutores de seleção, é provável que a gente não tenha possibilidade de atender. Mas isso é muito importante no sentido de garantir esse avanço, né? Então, a ideia do avanço genético, e aí muita gente coloca, né, aposta em cima disso, é porque é a necessidade de aumentar a eficiência, né? Então, acha-se que a eficiência ela passa principalmente por isso, tá? Na verdade, a alimentação é o fator, assim, importantíssimo, né? Não adianta você ter um animal que tem um alto desempenho se esse desempenho ele não é possível de ser mostrado por conta de um ambiente insatisfatório, né? Então, basicamente é isso que acontece, né? O aspecto sanitário é uma outra questão, né? Então, recentemente, o Maranhão ficou livre da febre aftosa, tá? Mas esse não é o único problema, tá? Então, a gente tem uma série de problemas de natureza sanitária que também precisam ser observados, né? Então, em menor escala na bovinocultura de corte, né? A brucelose, tem uma campanha aí de brucelose, a vacinação das fêmeas, né? Das fêmeas jovens, tá? A tuberculose, esse tipo de problema é mais comum na pecuária leiteira pela própria condição de criação, tá? Mas a gente tem, por exemplo, doenças que são transmitidas sexualmente, né? Então, se desconhece o nível em que isso ocorre, e isso está afetando a fertilidade. Então, a gente tem aí uma série de outros problemas, né, que precisam ser abordados, resolvidos dentro do modelo de produção para que chegue, né, a um nível de produtividade aí aceitável, satisfatório, né? Então, os centros mais dinâmicos do Brasil, em termos de pecuária, eles trabalham, né, com profissionalismo, no sentido de resolver todos esses problemas. Então, essa é a questão que precisa ser trabalhada também no Maranhão, que em muitas regiões do Maranhão a gente tem já uma pecuária aí de excelência. Então, a região de Imperatriz, Açailândia, Santo Inês, Bacabal, então, mas muitos problemas ainda. A região sul do estado, centro-oeste e sul, geralmente ela é mais forte em relação à pecuária de corte, né? Porque a nossa. Tem uma questão aí de terras, né, que é mais favorável. Então, a região oeste maranhense, ele chove mais, então a gente tem uma melhor oferta de forragem, né? Mas, de qualquer forma, né, a gente vive num estado em que as condições de ambiente, elas são muito favoráveis, tá? Então, a gente fala sempre, né, a questão, por exemplo, do Brasil, né? Então, o Brasil, ele tem condições excepcionais para a produção. É aquele negócio, o criador, ele não investe, por exemplo, na superação do período seco e ele chega com um rebanho no final do período seco. Tem alguns países que, se o criador ele não tiver o cuidado com a alimentação nos períodos de escassez, não vou falar nem período seco, porque tem período frio, sim, né? Sim. Ele perde o rebanho dele, tá?
Então a gente tem, no geral, condições muito favoráveis, né? Então a gente tem insolação, temperaturas médias elevadas, chuva mais ou menos bem distribuída, né? E o Maranhão tem todo esse conjunto de fatores ambientais, né? Vou falar assim. Então, do ponto de vista ambiental, né? As condições elas são muito favoráveis. Você vê que no Brasil, falamos aí no início, a primeira zona pecuária, qual foi? O semiárido nordestino, né? Quer dizer, o que hoje é considerado no Brasil, né? Uma região que tem dificuldades de enfrentar por causa da seca periódica, etc., foi a primeira zona de produção pecuária, tá? E o Maranhão, embora esteja inserido no Nordeste, tem condições ambientais aí bem diferentes daquelas que são verificadas, né, na região semiárida, certo? Então a gente tem possibilidades aí, na maior parte das regiões do Maranhão, de avançar em termos da bovinocultura, né, da bovinocultura de corte, tá? E aí tem um aspecto importante, né, da bovinocultura, tá? Que ela, como eu falei, né, a ocupação do espaço brasileiro vai acontecer pela atividade pecuária, tá? E aí a gente tem bovino em todo município brasileiro, tá? Então todo município maranhense tem bovino, tá? E se você pega qualquer atividade do meio rural, você desenha no mapa onde estão os polos de produção. Mas quando a gente pega a bovinocultura, a gente tem uma distribuição uniforme, ampla, né? Na verdade, então, é uma atividade que não é desprezível, né? No passado, essa questão que eu falei da especulação, né? Se fazia uma avaliação muito ruim da pecuária de corte. Então, a ideia da pecuária de corte era uma área de terra muito grande, com 1 ou 2 trabalhadores, tá? E aí era uma atividade que dispensava mão de obra e um rebanho enorme. Essa ideia, ela acabou, né? Ou se ela ainda existe, né? Ela precisa acabar. Porque, na verdade, quando a gente trata, por exemplo, do conceito de cadeia produtiva, o que a gente tem? A gente tem uma série de atividades antes da fazenda, né? Que são necessárias para atender, né, às necessidades da fazenda, né, que envolve aí produção de rações, minerais, medicamentos, máquinas, equipamentos, semente forrageira e por aí vai, e uma série de atividades que vão além da porteira da fazenda, né, que é o caso aí, por exemplo, aí se fala a produção de carne, né, e a indústria de alimento, mas não é só isso, né? Então a gente tem, por exemplo, a bovinocultura, né, participando de atividades importantes, por exemplo, como a indústria de imóveis, indústrias como a de automóvel, né? Então a gente fala, o banco do carro é de couro, né? Nem é couro, porque é sintético, mas o valor ele já vai para o espaço. A indústria da moda, né? Então o couro, tá, que é um produto principalmente da pecuária de corte, né? Também é um produto da pecuária de corte, é um produto extremamente valorizado que movimenta aí várias indústrias, né, que tem uma expressividade econômica muito grande no mundo, né? E aí o Brasil é um grande exportador de couro, né? Se produz um couro de qualidade ruim, né? Por uma série de problemas, né, de defeitos que são produzidos no animal, né? Tanto dentro da fazenda quanto, né, no transporte e no abate, né? Isso precisa ser abordado, né? Não é fácil, tá? Tem manejo, doenças, não é fácil, porque o criador ele vê mias, na verdade, as mias, né? O berne e tal, o carrapato, a mosca do chifre, então tudo isso compromete a qualidade do couro. Mas o que é mais importante é que o criador não vê isso como um produto, tá? Ele vê o boi pronto para o abate, né? E que ele vai vender a carne. Então, o peso do animal é que é importante, né? E aí, quando ele chega no frigorífico, que aí o couro é separado da carne, aí é que começa a comercialização do couro. Mas o preço do couro, ele está embutido no animal. Quando o criador ele vende, aquele valor que ele recebe já está embutido o couro. Professor, muito obrigada pela sua presença. Se a gente fosse falar tudo que a gente realmente precisa e pode falar sobre a bovinocultura de corte, a gente ia passar horas aqui, porque é um cenário que vem crescendo realmente e que a gente tem muito ainda a falar, né, professor? Muito obrigado pela sua presença, tá bom? Obrigada a todos que assistiram a gente aqui. Inúmeras. A gente poderia passar horas aqui mesmo. É muito bom o professor estar na sua presença e estar aqui aprendendo com o senhor. Espero que tenha sido útil para todos que estão
estão assistindo, pra gente foi muito útil, tá? Eu lhe agradeço pela Dava presença. pra discutir sobre mais coisas. Mais Falar de coisas, né? sustentabilidade na bovinocultura, ia dar Exatamente. muito tempo. Ia. Mais 30 minutos para poder conversar. Tá certo. Tá, pessoal, muito obrigado pela oportunidade, viu? Eu espero que nós tenhamos outras oportunidades como essa. Sim. Valeu.